Seja bem-vindo aos 54 anos de Tramandaí, a capital das praias. Muito bem, estamos de volta do nosso intervalo. Vocês podem ter percebido que nós temos alguma adaptação aqui, né? Nós tomamos conta da casa do Dr. Noel e da professora Leda, que tão bem nos recebem. Já coloquei uma cadeira aqui onde estava o sofá, mas a gente vai seguindo. Dr. Noel, um dentista fazer um parto. É uma curiosidade muito grande, né? Que marca a sua carreira como dentista aqui na cidade. Que outros fatos, assim, peculiares, porque eu imagino que devem ter tido muitos, que outros fatos marcaram a sua carreira assim de forma inusitada e bastante curiosa? Isso aí. O doutor Darcy sempre lhe aprontando uma, é parto, Grande pessoa, meu Deus do céu. Não existe mais, mas grande pessoa. Bom, a mim aparece aquela senhora, no meio do expediente, lá com aquele dedo enorme, a aliança já quase escondida, dizendo, olha, o doutor Darcy disse que o senhor podia resolver o problema. Eu não sabia como fazer, meu Deus do céu. Aí me lembrei, bom, tem uma alta rotação, a gente coloca uma brocazinha de diamantado, provavelmente nós vamos conseguir algum sucesso. Mas a senhora é muito nervosa, evidentemente, mas agora sem colocar uma broca de alta rotação no seu dedo anular inchado. A dor, evidentemente. Claro, e já falando de dentista, sempre vem a ideia de dor. Bem, mas há um outro detalhe, além desse fator, havia um outro detalhe também, o que chamou a atenção e que também preocupava a mim especialmente. É que o alta rotação, pelo fato de ter uma alta rotação em contato com qualquer material, especialmente o metálico, aquece muito a broca e o metal. Então, toda a alta rotação, e ainda hoje, tem um jato de água, certo? Muito bem, quando você usa o alta rotação na cavidade oral, a própria cavidade retém, por momentos, essa quantidade de água. Desculpa. Naturalmente, se tem também o chamado sugador, que é um pequeno dispositivo que recolhe essa água. Muito bem. Só que, então, nesse período, normalmente, na época, dado as dificuldades que o sugador que se tinha era hidráulico e não a ar, que a sucção dele era muito fraca, se usava, muitas vezes, você mandava o cliente, depois de um certo momento, ser guspa. Então, oferecia, ao lado da cadeira, existia, como ainda hoje, uma chamada cuspideira, que recebia, então, esse produto oral. Muito bem.
Mas isso cria um hábito no profissional. Trabalha um pouquinho, pode cuspir. Trabalha um pouquinho, guspa. Guspa. Bom, aí comecei a trabalhar essa senhora, mas o que eu vou fazer com a água? Eu vou ter que botar a mão dessa senhora na cuspideira. Aí pus a mão dessa senhora sobre a cuspideira e comecei a trabalhar. Eu não tinha preocupação, porque todo profissional, ao menos inicialmente, fazia um trabalho sobre uma casca de ovo para remover a casca de um ovo cozido sem ferir o miolo. Portanto, não tinha, ela estava muito nervosa, eu expliquei para ela e ela prontamente se sentiu assim, segura nas mãos de um profissional. Bem, feito isso, vamos lá no nosso trabalho. Mão, alta rotação, jato de água, cuspideira. E eu digo, senhora, um momentinho, tirava a mão, a senhora pode cuspir. Um momentinho, senhora, pode cuspir. Mas aquilo era ato contínuo do profissional, quer dizer, ele não fez aquilo como quem, vamos dizer assim, o professor que o giz, ele e apaga o quadro negro. Nada a ver com a boca. Nada, não tinha nada. E ela cuspiu? Cuspia, quer dizer, mas mas é outro traje cômico. Aliás, não é um traje cômico, é cômico. Mas veja só, essa senhora com o dedo inchado, um edema enorme, tá? Sabendo que ali era a solução. Se eu disser para a senhora pule 2 metros, ela pulava. A senhora sente no chão, ela sentava. Quer dizer, ela estava à espera de uma solução e estava vendo que aquilo era a solução. E nervosa ao mesmo tempo, quer dizer, se eu mandasse para ela goste, ela cuspia. E eu mandava porque aquele ato contínuo do profissional. Sim, é um cacuete praticamente. Resultado, aí eu me dei conta, eu olhei para ela, comecei a rir, ela muito assustada, olhou para mim, que é, doutor? Eu digo, mas senhor, estou lhe mandando a senhora cuspir. Aí, resultado, resolvemos o problema da aliança dela, não ferimos o dedo, resolveu o problema e ela saiu alegre, feliz. Foi mais um fato curioso dentro de uma profissão de um profissional aposentado há muito tempo. Doutor Noel, acho que eu estou tão envolvido ouvindo as suas histórias aqui, o pessoal que nos acompanha também, que acho que se o senhor me disser agora, gospe, eu vou cuspir. Mas... Doutor Noel, passadas esses fatos curiosos todos, o senhor, como já falou anteriormente, era um dos poucos que tinha o ensino superior aqui na região. Depois, dada a instalação do Barão de Tramandaí, hoje Instituto Barão de Tramandaí, o senhor também foi professor no Barão, né? Sim, entre outras coisas, é aquela história muito própria. Todo professor ainda hoje, a remuneração é muito baixa. O senhor é professor, Sim. sabe perfeitamente o que um professor ganha. Muito bem. Criou-se politicamente a lei criou-se uma lei de uma instituição de curso secundário em Tramandaí, que não tinha. E no município de Osório, veja, Tramandaí ainda era distrito de Osório. No município de Tramandaí não existia curso de 2º grau, se eu não estou enganado, estadual. Parece que talvez o Instituto de Agrônomo, Escola de Agronomia, talvez esta, né, mas eu acho que também não existia. Existia o Colégio Conceição, em Osório, que era um colégio particular, pago, portanto. E então o governador da época criou essa lei e aqui foi criado. Só que professor aqui formado não tinha. Então foi feito assim uma escolha daquelas pessoas que tivessem maior possibilidades e capacidade para lecionar. Resultado, o padre não aceitou, o médico não aceitou, o engenheiro agrônomo não sei se aceitou ou não foi convidado, eu não tenho conhecimento. Aí me foi oferecido se eu não queria lecionar. Naturalmente, você começando a sua vida profissional, já naquela época com 3 filhos, né?
É um leitinho, mas é um dinheirinho mais para o leitinho das crianças, quer dizer que eu não vou deixar de negar, né? Vou me privar lá alguns. E depois um outro detalhe, era uma turma só. A escola Barão de Tramandaí foi formado com uma turma só, não tinha nem prédio. E onde eram as aulas? A escola Sueli Vacari, no bairro da Barra, ofereceu uma sala para funcionar a escola de segundo grau, tão pomposa, Barão de Tramandaí. Aliás, posteriormente teve esse nome. Na época nem nome não tinha. Muito bem. Foi escolhido, então, me veio esse convite e nós aceitamos. E sugeriram, e era a possibilidade que eu via mais próxima, era a cadeira de ciências. Portanto, a primeira turma formada no Barão, nós tivemos a honra de ser professores. E também, por curiosidade, fomos convidados, quando de sua formatura, para a Ninfo. Hoje, muitos já faleceram, por incrível que pareça, meu Deus do céu. Mas alguns alunos da época, eu podia salientar o ex-prefeito, o Osmani Barbosa, o senhor Paulo Schumeister, são pessoas que já faleceram e que foram nossos alunos na época da primeira turma do ginásio, que já completou 50 anos. Muito bem, então essa foi a nossa passagem pela escola. Aliás, a passagem por 10 anos. É que chegou um determinado momento, é curioso, porque ser professor, e o senhor é professor, sabe perfeitamente que, eu não sei se o termo cachaça a gente poderia utilizar. Eu acho que sim. Mas é uma coisa uma cachaça brava, né? É uma viciante. Coisa gostosa, porque você adquire, assim, muitas amizades nesse período, viu? E não sei se é porque o problema do interior, alunos que tiveram essa oportunidade, então eu, assim, senti que eu adquiri muitos amigos e granjei, assim, tive momentos alegres, e as aulas, eu ia das aulas, eu sentia um momento alegre e feliz, porque o consultório é uma profissão maravilhosa, não me arrependo, se sou alguma coisa, se tenho alguma coisa, graças a essa situação de odontólogo, cirurgião dentista. Mas a escola é curiosa, você deixa... Porque a profissão, uma boa parcela do profissional do interior, especialmente naquela época, era para resolver dor. Então você convivia com dor, com choro, com reclamação, com medo. E por mais que você fizesse, nem sempre você conseguia contentar todos. E, ao mesmo tempo, olha, as dificuldades que você tinha também no momento técnico, até já nem digo técnico, de elementos técnicos para você resolver problemas. Graças a Deus, eu acho que um número razoável foi positivo dos atendimentos que a gente teve, né? Alguma coisa de positivo na profissão eu deixei. Mas agora na escola era encantado, porque eu saía de lá, era aquela gurizada que, era curioso, respeitava-me. E hoje em dia eu vejo assim um problema sério no magistério, porque não sei se a forma com que é orientado o estudo, a liberdade que é dada, exagerado, talvez exagero ao aluno. Professor é quase, assim, às vezes eu sei que professores são agredidos. Naquela época eu entrava em aula, era cumprimentado. Quer dizer, hoje em dia o professor parece que é uma peça a mais para atrapalhar a vida do aluno. A docência o magistério era um carinho na sua carreira profissional, né? Mas a gente vai fazer mais um intervalo e volta em seguidinha. Seja bem-vindo aos 54 anos de Tramandaí, a capital das praias.
Doutor Noel, o dentista, o professor Noel, com todas essas contribuições à cidade, o senhor também teve uma passagem pelo Rotary, que o senhor comenta em seguida, mas uma pergunta que eu lhe faço, com toda essa influência que o senhor exercia como um líder, como uma referência de dentista, como o professor Noel no Barão, em nenhum momento o senhor foi convidado para entrar na vida política partidária da cidade? Naturalmente, você quer queira ou quer não queira, você é um exponente da comunidade. Não que você deseje ser, é que é a circunstância, são poucas pessoas com curso universitário, pessoas muito lembradas, dada a circunstância, viu? Então eu lembro de dois momentos, e era curioso, era a época em que existiam duas posições políticas. Arena e MDB, não é isso? Muito bem. É como eu nunca gostei de política, diga-se de passagem, eu fui líder estudantil, mas nunca gostei de política. Política estudantil ainda chegou certo interesse e tal. É uma forma de você se projetar, a própria idade, ser líder de turma e tal. No CPOR eu fui diretor social também, quer dizer, isso é um tipo de política, talvez o primeiro degrau a um futuro político. Mas isso me deixou um pouco triste, não me atreveu. Então é curioso, voltando à história que você me acena, sobre se nunca tive interesses ou chamado político. Eu lembro perfeitamente, certa vez, eu tinha só os dois filhos e a esposa em casa, e foi procurado um grupo de liderava um determinado partido, me tentando convencer a ingressar na política. Sei, eu não tinha forma de... não gostava, não me atraía. E eu lembro até, me perdoe aqueles, não sei se ainda existe alguém daqueles líderes políticos na época, mas eu não tive outra solução a não ser dizer, meu time está mal, o que vocês acham do nosso Colorado? Sabe que eu sou do Colorado, sou do Internacional. E eu senti que eles se sentiram agredidos ou assim... Como se o senhor não tivesse levado a sério. Não levei, porque eu não tinha outra solução. Eu disse, não quero, mas o senhor pode ser. E aquela conversa, aquela cantada de político, talvez mais interessado não pela minha pessoa, mas pela situação que eu poderia ser favorável ao partido deles. Agora, o que é curioso, na minha casa estava presente esse grupo de liderança, a minha esposa e os meus dois filhos, que tinham 2, 3, 4 anos no máximo. Bem, passado o dia, no outro dia, me parece que foi 2, 3 dias depois, ingressando no banco, naquela época era Banco Sul Brasileiro, nem me lembro qual é, mas era onde é o Santander hoje, lá para pagar uma conta lá, fui abordado por 3 elementos do partido contrário àqueles que me visitaram. Quer dizer, me tentando convencer a ingressar no partido deles. Agora, veja só, o que eu acho curioso é que só estava na minha casa minha esposa e os 2 filhos, e essa comitiva. Então parece assim que alguém diz, olha, o fulano não é desse lado, então vai ver que ele é do outro lado. E o outro lado o senhor oriçou e veio. Não entrei nessa também, porque eu não gosto. Quer dizer, até hoje, eu acho que quem me conhece, eu voto daquelas pessoas que me parece que vão me oferecer uma liderança melhor, que vão me representar, que vão fazer alguma coisa pela minha cidade, pela minha nação. Agora, se ele é do partido A ou B, ou... Aí não interessa. Não tenho. Tive colegas, inclusive colegas de liderança, tive um colega que chegou a ser governador do estado, mas nem isso, um outro colega foi deputado federal, outro estadual, mas independente disso, continuo amigos desses colegas, mas não pertenço ao partido, nem gosto de política, viu? Doutor Noel, mesmo não tendo entrado na política, o senhor não deixou de ser uma liderança e uma referência
para nós tramandaienses, como disse anteriormente, por suas contribuições à cidade. E infelizmente, nós vamos chegando ao fim do programa. Nós temos pouco tempo, conversaríamos muito, mas eu gostaria que o senhor, agora, como este programa também é alusivo aos 54 anos de aniversário de Tramandaí, que o senhor deixasse a sua mensagem a quem nos assiste, felicitando a nossa cidade. Olha, simplesmente eu tenho que agradecer a Tramandaí o pouco que eu sou, pois aqui está a minha família, realizei todos os meus sonhos, e não foram poucos, as coisas boas, as ruins a gente até já nem se lembra mais, já passou, mas o número de coisas boas que aqui Tramandaí me ofereceu, e a população de Tramandaí me ofereceu, que é inúmero, é tão grande que o tempo passa e a gente não esquece, viu? Em primeiro lugar, muito obrigado a essa oportunidade que eu tenho de expressar esse valor que eu dou à terra, que já é minha terra. Eu costumo dizer, eu sou de Porto Alegre, mas a minha terra é Tramandaí, viu? São mais de 50 anos que eu estou aqui. Eu vim em 1961 que eu vim para cá, não é? Antes da emancipação. Muito antes. E aliás, falou em emancipação, se tivesse oportunidade, teria algumas histórias, mas tudo bem. Fica para uma outra oportunidade, viu? Como também o Rotary, que uma das coisas que a gente teve também oportunidade de pertencer, fomos 2 vezes presidentes do Rotary, momentos gostosos também. Portanto, agradecer a população, ao município em si, as coisas boas que me trouxeram, que só tenho coisas boas a lembrar de Tramandaí. Muito obrigado a todos e essa oportunidade que me é dada. Com estas palavras de carinho e agradecimento do Dr. Noel a Tramandaí, nós encerramos esse Prosa e Verso especial com ele, professor e o primeiro cirurgião dentista da nossa cidade. Até o próximo Prosa e Verso. Tchau.